Então, uma outra parte do livro fala sobre esses efeitos populacionais em redes. Tá? Então, a gente vai ver um pouco disso também. Né? O que é efeitos populacionais em redes? O que a população vai causar nessas conexões entre as pessoas aí. Tá? Então, assim, é, você consegue identificar alguns padrões aí onde as práticas sociais evoluem, as práticas sociais atuam, né? Então, que tipo de padrões aí? Padrões sociais, né? Práticas sociais aí, né? Tem, sei lá, ideias ou, sei lá, crenças ou opiniões, inovações, tecnologias, tá? E essas pessoas com essas práticas aí, tá? Elas influenciam o comportamento de outros para difundir essas práticas. Então, por exemplo, sei lá, uma religião que pode começar a ficar muito famosa. Né? O que será que tem essa religião? Como é que faz uma religião ficar famosa? Né? Como é que a pessoa se deixa envolver por uma ideia religiosa? Sim, esquece de uma anterior, né? Talvez falar em religião é polêmico, né? Mas pode ser uma opinião qualquer. Ou simples assim, um simples fato de, por exemplo, você usar um sistema operacional X no teu computador ou sistema operacional Y. Como é que as pessoas elas influenciam as outras nisso? Como é que esses efeitos das populações acontecem em rede? Tá? Então, uma das coisas que acontece, né? Falando bem a grosso modo aqui, que você vê, se você vê muitas pessoas fazendo uma coisa, você também fica mais propenso a fazer, tá? E aí que a gente começa a estudar essas cascatas de informação, tá? Acho que cascata de informação, se não me engano, está no capítulo 16 do livro, tá? Então é assim, os indivíduos adotam uma ideia ao seguir uma multidão, tá? E outra coisa é o que a gente chama de fenômeno do rico fica mais rico. Tá? Se, por exemplo, você tem uma pessoa, não rico necessariamente em dinheiro, mas você tem uma pessoa influente, as pessoas elas tendem a copiar, né? Fazer o que os outros estão fazendo, que é isso que a gente estava falando. Então, essa pessoa que é influente ou que é famosa, ela tende a ser ainda mais famosa porque as pessoas querem, sei lá, escutar a mesma música que o outro está escutando hoje em dia, por exemplo. Né? Tá? Então, a gente vai estudar isso daqui. Isso daqui está no capítulo 18 do livro. Tá? E é um tema que eu tenho especial apego aqui nesse capítulo 18. Tá? Aqui, assim, não é nada muito complicado aqui, mas é só para mostrar, assim, a questão do YouTube, né? Porque o YouTube, em algum momento, você pode falar, assim, que você pode pensar, mas em algum momento o YouTube ele não era uma coisa tão popular, assim, né? Hoje a gente não dá nem pra gente imaginar isso daí, né? Mas eu lembro de um seminário uma vez que eu fui dar e eu usei o YouTube como exemplo. E daí eu perguntava para as pessoas, eu dei umas 2, 3 vezes seminário na época lá. E eu perguntava para as pessoas, vocês conhecem o YouTube? E daí tinha as pessoas que falavam que sim, que conheciam, outros falavam que não. Então você pensa, né? Pensa que faz tempo já isso daí. Mas assim, teve um momento em que o YouTube estava se tornando popular, tá? É, e assim, aqui tem tipo ó, aqui ó, volume de buscas no YouTube. Então esse padrão aqui, um padrão de crescimento aqui, claro que pra gente aqui vendo é só um gráfico, mas isso pode ser explicado por esses fenômenos de popularidade, esses, né, como eu tinha colocado no slide anterior, aqui são os efeitos populacionais aí da rede, tá? Então isso pode ser explicado. Aqui também tem um negócio lá que era o tal do Flickr. Não sei se vocês lembram disso daqui. Era tipo um serviço para armazenar fotos, tá? Se eu não me engano, acho que era o Flickr, era isso. E ele, uma época ele ficou super popular. Então foi crescendo a popularidade dele. E é engraçado que ele hoje ele morreu, né? Tá? Então, da mesma forma que a gente poderia, em tese, usar esse nosso conhecimento que a gente vai ver para entender o crescimento de popularidade de algumas ferramentas, de alguns sites, alguma coisa assim, talvez a gente pudesse usar também para avaliar aí por que determinados sites estão em declínio. Tá?
Então, no caso lá daquelas cascatas de informação que eu falei lá para vocês antes ali, tem essa ideia assim, né? Tipo, se você vê um restaurante, chega num restaurante, vê um restaurante lotado, você supõe que esse restaurante seja bom. Tá? E o que acontece? Pessoas novas, né? Elas não se baseiam somente em sua informação pessoal. Então, por mais que você tenha pesquisado na internet, né, visto lá o restaurante, você achou a foto do restaurante, você achou bonito, você achou o cardápio legal, né? Você fez uma pesquisa, aquilo te agrada muito. Mas no momento em que você chega a ver aquele restaurante que você pesquisou, que você achou que era excelente, ele tá vazio, e você vê um do lado dele, colado dele, que tá lotado, você já começa a pensar duas vezes. Talvez eu tenha que imitar o que os outros estão fazendo. Tá? Como é que a gente traduz isso aí num modelo mais formal, né? Para estudar essas cascatas de informação. Tá? E no caso do rico fica mais rico, que eu falei que eu gosto lá, também chamado de fenômeno Power Law. Né? Então aqui, ó, nesse caso, um artista que já é popular, independente dele ser bom ou ruim, ele vai continuar sendo popular. Não é só continuar sendo popular, ele vai talvez sempre crescer e crescer e crescer. Tá? Em um mercado, agora olhando do ponto de vista assim, né, econômico da coisa, em um mercado onde os efeitos, esse do rico fica mais rico, né, o Power Law, em um mercado onde esses efeitos se aplicam, um líder dificilmente é substituído. Então, você tem uma empresa lá que é grande, dificilmente você vai conseguir fazer falir essa empresa aí. Tá? E finalmente aí a última parte que a gente vai ver, né? Mas como eu falei, o livro tem uma parte a mais, mas a gente não vai trabalhar aqui nesse curso porque não dá tempo. Tá? Então a última parte que a gente vai ver, ela chama-se de efeitos estruturais em redes. Tá? Então como é que é isso? É assim, existem essas interações nessas redes, essas redes são variadas, tá? Só que essas interações elas acabam assim que elas geram as redes com uma certa estrutura, né? Com uma certa topologia que a gente chama. Então, como eu falei, às vezes é forçado você pensar que uma rede surgida naturalmente, nesses contextos sociais, econômicos, ela vai ser uma coisa bonitinha como se fosse um ciclo, tá? Ou, sei lá, até coisas assim um pouquinho mais grafos completos, né? Que tem todas as arestas, tá? Até mesmo grades, assim, essas redes elas não se tornam assim naturalmente. Isso aqui tem cara muito de coisa artificial, né? Tá? Então é isso que a gente vai estudar aqui nessa parte aqui, né? As estruturas das redes que surgem nessas situações do mundo real, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma cascata em rede, lá, uma cascata daquela de informação, tá? Uma coisa que a gente estava falando antes era o efeito de como é que isso acontece. Tá? Vamos supor que você já tenha lá uma topologia da tua rede, como é que essa cascata vai se difundir. Tá? Mas outra coisa é como é que essa cascata, que tipo se essa cascata vai ocorrendo, que tipo de estrutura que ela vai criando. Tá? Então olha só, aqui a recomendação de um livro por e-mail. Tá? O padrão se iniciou com somente 4 leitores aqui, ó. Tem tipo 4 leitores aqui, ó. Esses carinhas vermelhos. E eles recomendaram aí. Claro que ninguém mais faz isso por e-mail, né? Por isso que a gente tá com. As coisas estão um pouco desatualizadas aí, né? Mas assim, ele foi gerando esse padrão, né? Você vê que é um padrão assim. É quase artificial, né? Se você pensar assim. Claro que também isso tá, com o desenho tá muito sugestivo aí. Mas também, né, você vai vendo ali como é que vão surgindo aqui essas coroas aqui e tal, né? E aí vão se aglomerando aqui os clusters, ó, por exemplo, esse cluster aqui, ele juntou a recomendação desse carinha com esse carinha aqui, tá? E como é que você pode descrever daí esses formatos de redes, essas estruturas de redes, tá? Outra coisa, como é que é a estrutura de uma rede em que a gente sabe que as pessoas estão muito próximas das outras,
tá? Então a gente tem esse fenômeno do mundo pequeno, que a gente chama, ou 6 graus de separação, que diz assim, isso provavelmente vocês já ouviram falar. Isso daí é tipo pop science, né? Ou ciência para leigos, assim. As pessoas estão muito... As pessoas estão conectadas com outros e no máximo seis outras pessoas, né? Tá? Então, às vezes você costuma falar, pô, mas como esse mundo é pequeno, acontece aquelas coincidências, assim, né? Do tipo, o fulano que conhece não sei o que conhece. Meu, você conhece aquele cara? Sim, conhece. Será que é coincidência? Talvez não seja, tá? Talvez seja, assim, a estrutura da rede, dessas redes sociais onde as pessoas se conhecem, ela já vai ser, né, própria para que essas coincidências, entre aspas, aconteçam, né? Mas como é que é uma estrutura dessa rede? Tá? A gente vai estudar isso daí também. Você fala, pô, mas como é que você vai estudar a estrutura de uma rede dessa complicada assim, né? Por isso que a gente vai ter que botar um pouquinho de aleatoriedade no meio, porque essas estruturas não são rígidas, né? Tá? Então, é um assunto bem interessante isso daí também. A gente vai ver, vai ser a última coisa que acho que a gente vai trabalhar aqui no curso. Tá? E, como é que fala? Por último, mas não menos importante, né? Está super em alta agora, a estrutura das redes aí de doenças, de epidemias, tá? Então é interessante aí, a gente está ouvindo falar disso agora a todo momento, né? Sim, a gente pode pensar do ponto de vista micro, tá? Micro. Então, vários fatores influenciam se alguém irá contrair uma doença, né? Por exemplo, se você fica em casa ou não, isso vai influenciar, né? Tem pessoas que nem eu, fiquei muito com medo dessa doença da Covid, acabei ficando bastante em casa, principalmente uma certa época, e acabei que até hoje não peguei, né? Fui bem rígido. Então, assim, esse é um ponto de vista micro. Né? Isso vai influenciar. Mas, às vezes, se você olhar, assim, por exemplo, a disseminação, se você pudesse fazer isso lá de cima, né, com zoom out, né, do ponto de vista macro, tá? Você vai ver que a maneira como essa doença se espalha é similar, tá? E assim, uma coisa é você espalhar, sei lá, informação, ideias. Isso existe um modelo, isso vai gerar um tipo de rede, né? Outra coisa são doenças epidêmicas, porque doença tem outras características, né? Do que disseminar, por exemplo, informações ou disseminar fake news, tá? Então, cada coisa, né? A gente tem, por exemplo, lá no nosso laboratório, a gente tem trabalho de disseminação de informação, que seria disseminar, sei lá, ideias ou alguma coisa, sei lá, por exemplo, ideias políticas, por exemplo. A gente tem trabalho sobre disseminação de fake news, lá no nosso laboratório, tá? E aí você vai trabalhar com uma outra estrutura de rede e um outro efeito da população na rede. Porque disseminar fake news é diferente de você só querer disseminar informação. E a gente ainda não tem trabalho, né? Na verdade, de certa forma, a gente até tem um trabalho sobre doenças epidêmicas. Que daí vai ser uma outra forma de disseminar, tá? Então, cada caso é um caso. E a gente tem que estudar quais são essas características aí de cada contexto, né? Doenças epidêmicas, disseminação de fake news, disseminação de informação ou outras coisas aí que a gente pode pensar. Tá bom? Então isso daí foi tipo assim um panorama geral aí do curso, tá? Talvez um pouquinho longo assim, mas assim é legal para dar aquela ideia geral do que vai acontecer durante o curso aí e o que a gente vai acabar estudando.